Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabaste de dizer, podes voltar para casa. O demônio saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós comemoramos Santa Escolástica. Isso que eu estou também com a veste branca, exatamente para recordar esta grande santa da igreja, que tem um irmão, todos nós conhecemos, já morou aqui em Cuiabá. A missa votiva de segunda-feira, que assim nós fazemos, São Bento. Então, Santa Escolástica, irmã de São Bento. E eu quero começar essa homilia narrando o encontro que teve Santa Escolástica com o seu irmão São Bento. Simbora nós, que é uma excelente história. Escolástica, irmã de São Bento, consagrada ao Senhor onipotente desde a infância, costumava visitar o irmão uma vez por ano. O homem de Deus descia e vinha encontrar-se com ela numa propriedade do mosteiro, não muito longe da porta. Certo dia, veio ela como de costume, e seu venerável irmão, com alguns discípulos, foi ao seu encontro. Passaram o dia inteiro a louvar a Deus e em santas conversas, de tal modo que já se aproximavam as trevas da noite, quando sentaram-se à mesa para tomar a refeição. Como durante as santas conversas o tempo foi passando, a santa monja rogou-lhe: peço-te, irmão, que não me deixes esta noite, para podermos continuar falando até amanhã sobre as alegrias da vida celeste. Ao que ele respondeu-lhes: que dizes tu, irmã? De modo algum posso passar a noite fora da minha cela. A santa monja, ao ouvir a recusa do irmão, pôs sobre a mesa as mãos com os dedos entrelaçados, inclinou a cabeça sobre as mãos para suplicar ao Senhor onipotente. Quando levantou a cabeça, rebentou uma grande tempestade com tão fortes relâmpagos, trovões e aguaceiro, que nem o venerável Bento, nem os irmãos que haviam vindo em sua companhia puderam pôr um pé fora da porta do lugar onde eles estavam. Então o homem de Deus, vendo que não podia regressar ao mosteiro, começou a lamentar-se, dizendo: que Deus onipotente te perdoe, irmã. Que foi que fizeste? Ela respondeu: eu te pedi e não quiseste me atender. Roguei ao meu Deus e ele me ouviu. Agora, pois, se puderes, vai-te embora.
despede-te de mim e volta para o mosteiro. E Bento, que não quisera ficar ali espontaneamente, teve que ficar contra a vontade. Assim passaram a noite toda acordados, animando-se um ao outro com santas conversas sobre a vida espiritual. Não nos admiremos que a santa monja tenha tido mais poder do que ele, se na verdade, como diz São João, Deus é amor. Com justíssima razão, teve mais poder aquela que mais amou. 3 dias depois, estando o homem de Deus na cela, levantou os olhos para o alto e viu a alma de sua irmã liberta do corpo, em forma de pomba, penetrar no interior da morada celeste. Cheio de júbilo por tão grande glória que lhe havia sido concedida, deu graças a Deus onipotente com hinos e cânticos de louvor. Enviou 2 irmãos a fim de trazerem o corpo para o mosteiro, onde foi sepultada no túmulo que ele mesmo preparara para si. E assim, nem o túmulo separou aqueles que sempre tinham estado unidos em Deus. Conhecia essa história? Belíssima, né? Quem conta essa história é São Gregório Magno, na liturgia, no ofício das leituras de hoje, que nós, padres religiosos, rezamos. Eu já conheci essa história necessariamente, todos os anos rezo com essa história, porque ela se repete sempre na mesma data, necessariamente. Mas hoje eu fiquei observando e meditando. Estava inclusive nesta capela, nesse segundo banco onde você está. Hoje eu rezei a liturgia daí, refletindo sobre esta história. E aqui eu destaco algo muito particular, que foi o que me levou à oração e agora partilho com você. São Bento e Santa Escolástica, eles se encontravam, e o que eles falavam? Das coisas santas. A conversa dos dois não era sobre política não, viu? Quem é que ia ganhar, quem ia perder, quem estava bem na foto, quem não estava. Não era não. Passaram o dia inteiro a louvar a Deus em santas conversas. Santas conversas. Porque conversar todos nós conversamos, uns até demais. A questão não é conversar, a questão é o que conversa. E eu já faço uma perguntinha para início de conversa. Como andam as tuas conversas? O que você anda falando? Quando você está com alguém ou em um grupo, o que você fala? São só conversas ou são santas conversas? São só conversas? Conversa para boi dormir? Ou são santas conversas? Porque Santa Escolástica e São Bento, quando eles se encontravam, eles ficavam conversando sobre as coisas de Deus, com as coisas do céu, sobre as coisas espirituais. E às vezes nós perdemos tempo conversando abobrinha, conversando qualquer coisa, falando mal da vida do outro. Ou às vezes não necessariamente falando mal, mas falando nada com nada. Falando nada com nada. Termina o diálogo, meia hora, 1 hora de conversa. E o que aprendeu com esse momento? O que acrescentou na vida? Nós devemos nos perguntar, nas nossas conversas, nas amizades que nós temos, nos lugares que frequentamos, o que as conversas acrescentam na nossa vida? O nosso diálogo com alguém, o que acrescenta na nossa vida, o que nós acrescentamos na vida do outro? E como eu estou conversando com cristãos, com pessoas que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos refletir sobre isso. Como andam as nossas conversas? Ou nós estamos falando o que todo mundo fala? Será que a gente já está falando na 4ª, 5ª dose da vacina, mas não está falando de nosso Senhor Jesus Cristo? O que é que nós estamos falando? Que é impressionante, a gente senta numa roda de conversa,
tem que falar de pandemia, como se a pandemia fosse tudo na vida. Pelo amor de Deus, tantas outras coisas boas para conversar, inclusive coisas santas, coisas de Deus. A experiência que você fez com o estudo da palavra, a experiência que você fez rezando o texto, a experiência que você fez em ir na missa no domingo que passou. Tantas coisas boas e santas que nós podemos conversar e ver, ficamos conversando abobrinha. Nada com nada, nem acrescenta na vida do outro, nem o outro acrescenta na nossa vida. É preciso nós nos perguntarmos. Hoje eu li, reli e fiquei rezando. Digo, meu Deus, o que eu, Padre Helenilton, tenho acrescentado com as minhas conversas? Eu me perguntei. O que eu tenho acrescentado na vida das pessoas que têm me ouvido? E eu não estou falando no momento de homilia, não. Eu estou falando quando eu sento para tomar um café, no almoço, na janta, um sorvete. O que nós temos conversado? Perceba que se verdadeiramente nós amássemos nosso Senhor Jesus Cristo do jeito que devemos, e se nós desejássemos o céu do jeito que é para desejar, rapaz, toda hora a gente estava falando do céu, toda hora a gente estava falando da vida futura, da vida espiritual. A gente estava falando de política não, de Covid não, disso, daquilo. Estaríamos falando como São Bento e Santa Escolástica das coisas divinas, das coisas de Deus. É preciso nós nos ocuparmos mais com as coisas de Deus, falarmos mais das coisas de Deus, falarmos mais das coisas espirituais, que parece que nós somos tão carnais, tão carnais, tão carnais, que a gente só fala coisa desse mundo. Meu Deus do céu, não, nossa vida não tem que se voltar para cá não, isso aqui é passageiro, tudo aquilo que tem matéria passa, acaba, vira pó. Perceba que é preciso desejar mais o céu, porque se eu desejo muito o céu, eu vou falar de lá. Aquilo que nós amamos, nós sempre falamos. Quem me conhece sabe, eu sou paraense. Vira e mexe eu falo do meu Pará. O açaí que tem lá, que é diferente de todo canto do mundo. Comer um açaí com pirarucu, um peixe, com camarão, um açaizinho com camarão, delícia. Um peixe salgado, delicioso. Tomar um tacacá, comer uma maniçoba. Vocês não sabem nada do que é isso, né? Mas o paraense sabe, depois pesquisa aí. Tudo é comida típica do Pará. Quando a gente ama alguma coisa, o lugar, a terra, a gente fala. Todo lugar é bom. Cuiabá é maravilhoso, Vaza Grande também. Mas nada se compara ao meu Pará, viu? Nada se compara. Depois do paraíso lá é o melhor lugar. Só para dizer assim, daquilo que nós amamos, a gente sempre fala. Quando nós não falamos de uma coisa, é sinal que a gente não ama. E por que nós não falamos mais do céu? Por que nós não falamos mais dos santos? Por que nós não falamos mais dos anjos? Por que nós não falamos mais do próprio Deus? Alguma coisa está errada. Perceba que alguma coisa está errada no nosso meio. Por que é que a gente ama tanto Deus, ama tanto o céu, ama tanto os anjos, ama tanto os santos, e a gente não fala deles? Alguma coisa está errada. Como diz o povo, alguma coisa errada não está certo. Portanto, amados irmãos, motivados por esses dois grandes santos, no qual São Gregório hoje narra esse diálogo, Santa Escolástica, que festejamos no dia de hoje, e São Bento, seu irmão, possamos primeiro fazermos a revisão de vida. O que nós estamos conversando? Se a nossa conversa tem sido santa, tem sido proveitosa. E de fato refletirmos o porquê que nós não falamos mais do céu, não falamos mais da eternidade, não falamos mais daquilo que é espiritual. São Gregório faz questão de dizer que eles passaram a noite inteira falando de coisas espirituais. Olha só, coisas espirituais. Nós não. E aí, como é que está teu carro? Ah, tá bom. Vai trocar esse ano? O pneu do carro, como é que está? Ah, rapaz, está ficando careca, rapaz, tem que trocar.
E tua casa, aposto que eu vou mexer no piso esse ano. E aí, foi no médico hoje? Rapaz, fui, o que o médico disse? Tem 5 dias de vida. Sempre gira em torno daqui, ó, do mundo. E até coisa boa, falar sobre a saúde, falar sobre a casa, o carro, lá sei. Coisas boas, mas a questão é por que a gente não fala mais do céu? Por que a gente não fala mais das coisas espirituais? Essa é a pergunta que eu fiz naquele banco ali, o segundo banco. Rezei, e vou continuar a rezar hoje à noite ainda, quando for rezar as vésperas e as completas antes de dormir. Vou continuar a refletir, porque esse negócio está martelando na minha cabeça. Eu fiz 1 bilhão de coisas hoje, atendi muitas confissões, direção espiritual, resolvi um monte de coisa, mas isso aqui não saiu da minha cabeça. Padre Elenildo, o que é que o senhor anda conversando? Abobrinha ou coisas do céu? Abobrinha ou coisas espirituais? Abobrinha ou sobre Deus? Está martelando na cabeça, martelando, e eu espero que martele também na sua. E martelo bem martelado, não é qualquer porradinha não, bem martelado, de forma que você reflita como andam as tuas conversas, porque conversar, todo mundo tem conversado, a questão é, são santas as conversas ou não? Eu não tenho como responder por você, você não tem como responder por mim, mas uma coisa é certa, todos nós responderemos para Deus sobre o que conversamos. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Elenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.